nós mostramos um vídeo aqui, cujo título dado em português para ele foi A Mulher Invisível. E engraçado, esse vídeo falou muito, mas muito ao meu coração. E algumas coisas que foram ditas ali eu realmente gravei, fizeram muito bem para mim. A história é de uma mulher, e por isso Mulher Invisível, história de uma mulher que se sentia não reconhecida nem pelo seu marido, nem pelos seus filhos, nem por sua família, nem por ninguém. Eu considerava que ninguém, absolutamente ninguém, reconhecia o seu trabalho. Apesar dela ser uma esposa dedicada, uma mãe dedicada, uma pessoa dedicada, apesar dela fazer dia após dia essas tarefas chatas de casa, rotineiras, apesar dela se empenhar em fazer isso de maneira bem feita e continuamente, ela não podia falhar nessas tarefas que são chatas, corriqueiras, porém absolutamente fundamentais para uma casa funcionar, para uma casa andar. Então ela se sentindo meio abatida por não ser reconhecida, e aí uma de suas amigas lhe deu um livro de presente, e era a história das grandes catedrais na Europa. Então sua amiga lhe deu esse livro, que falava da história dessas grandes igrejas europeias, e colocou como dedicatória a ela, assim: por tudo de bom que você constrói e ninguém vê. Tudo aquilo de bom você faz, que você constrói e ninguém vê. E aí é curioso a gente saber que não se sabe o nome de quem construiu as maiores catedrais europeias. Por mais que ela pesquisasse, ela disse que só encontrava construtor desconhecido, construtor desconhecido, construtor desconhecido. Ou seja, aqueles homens, alguns homens especiais, desses que colocaram seu pé sobre a terra, diferenciados, fizeram obras esplêndidas e completaram essas obras sem saber se um dia eles seriam reconhecidos de alguma maneira. Ainda desse pequeno vídeo ela disse que uma história chamou muito a sua atenção. Um escultor caprichoso, ele estava cunhando numa madeira um passarinho que era uma verdadeira obra de arte. Mas esse passarinho, ele ia ficar, de certa forma, encoberto pelo telhado. As pessoas não teriam como vê-lo. Então ia ser um passarinho tão bonito, tão trabalhoso de ser feito, mas depois as pessoas não conseguiriam vê-lo. E alguém perguntou para ele: por que você gasta tanto tempo fazendo algo que ninguém vai ver? E a resposta dele foi: porque Deus verá. Ninguém vê, mas Deus vê. E a verdade é que algumas catedrais, elas levaram mais de 100 anos para ficarem prontas. Por muito mais tempo de vida do que dos seus próprios construtores. Quer dizer, eles começavam as suas obras grandiosas, já sabendo que ele jamais veria a conclusão do seu projeto. Eles se sacrificavam dia após dia, mesmo sabendo que não teriam nenhum tipo de reconhecimento. Provavelmente, eles não entrariam na obra, quando estivesse pronta, que eles mesmos estavam realizando. E um dos escritores do livro afirma que provavelmente nenhuma grande catedral será mais erguida nos dias de hoje, porque atualmente pouquíssimas pessoas estão dispostas a tamanho sacrifício. Gente, eu disse que queria ler o texto de Neemias com vocês, capítulo 1, a partir do verso 1. Qual o contexto do que nós vamos ler? O povo de Israel havia desobedecido ao Senhor, foi levado cativo, e os invasores causaram um grande dano à cidade de Jerusalém. O templo havia sido destruído, os
muros haviam sido destruídos, a cidade havia sido devastada pela invasão da Babilônia. Algumas pessoas acabaram sendo deixadas lá. Algumas pessoas que não tinham interesse para o império não tinha interesse nelas. Ou gente muito pobre, ou gente muito simples, ou algo semelhante. Por alguma razão, elas foram deixadas ali, não foram levadas cativo. E Neemias, nesse momento, era copeiro do rei da Babilônia. E ele se preocupava muito com a situação da cidade. Então, diante disso, se dá o texto que nós vamos ler agora. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vou ler só até o versículo 4 e depois vou ler outros versículos no decorrer da palavra. Veja, irmãos, ouvir que seus irmãos em Jerusalém estavam sofrendo e sendo humilhados e que os muros da cidade santa estavam derribados, causou um impacto enorme no coração de Neemias. Ele diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ora, no momento em que Neemias orou por seu povo, Deus o ouviu e o enviou para realizar essa grande obra. Olha só, irmãos, Neemias foi a resposta de Deus à sua própria oração. Então Neemias orou, Deus moveu o coração do rei da Babilônia, que autorizou Neemias a ir a Jerusalém para reconstruir os seus muros. Praticamente todo o livro de Neemias, seus 13 capítulos, narram a história da reconstrução do muro de Jerusalém. E o grande avivamento, o grande despertamento espiritual que houve como resultado dessa obra. Quando eles terminaram de reconstruir os muros, um grande avivamento veio sobre o povo de Israel. Veja o que aconteceu. A obra começa, Neemias vai para Jerusalém. A obra começa e vai bem. Agora a gente vai para o capítulo 4, se você puder abrir sua Bíblia, e nós vamos ler alguns versículos em sequência aí. Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 6. A obra começa, ela está indo bem. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Olha o que acontece, gente. Neemias voltou, levou uma equipe, desafiou o povo se animou e começou a trabalhar com grande afinco. Quando o inimigo viu que o povo estava unido, trabalhando de forma dedicada, animado, com alegria, prosperando, ele então se enfureceu e bolou uma estratégia. Olha só, acabamos de ler, o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E o inimigo então traçou uma estratégia para levar esse povo animado, motivado, encorajado, trabalhando com afinco, ao desânimo. Olha o que diz o versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas,
ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Olha a estratégia do inimigo, irmãos. Pô, está todo mundo unido, está todo mundo motivado, pô, está todo mundo encorajado, junto, batalhando, feliz, animado, com esperança. Qual é a estratégia do inimigo? Vou causar confusão entre eles. Irmãos, pensa só. Reunião de oração traz desânimo? Não. Vigília traz desânimo? Não. Culto de celebração traz desânimo? Não. Você está envolvido no ministério, ação social, ministério de serviço, traz desânimo? Não. Você ser uma pessoa extremamente dedicada e zelosa pelas coisas de Deus, traz desânimo e abatimento? Não. O que desanima? O que aborrece? O que incomoda? São as confusões. O que abate o nosso coração são as confusões semeadas pelo inimigo. Então estamos trabalhando na obra, o trabalho está indo bem, está todo mundo comprometido. O inimigo fica irado e a sua estratégia é essa: vamos causar uma confusão entre eles. Vamos semear alguma coisa, como algum tipo de desconfiança, alguma maledicência, joga um pouco de fofoca ali, joga um sentimento ruim, esquisito no coração de outros ali, acolá. E aí a confusão começa a se implantar. E quando a confusão acontece, olha o que se sucedeu no meio do povo no versículo 10. O povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Veja, irmãos, há pouco tempo atrás, eles estavam animados, motivados e confiantes. Pô, a gente vai terminar isso aqui antes do que a gente imaginava. A obra está indo muito bem. Já chegamos num prazo recorde, na metade da reparação de todos os muros da cidade. Gente, isso aqui é um recorde mundial de reparação de muros. A coisa vai mesmo muito bem. Mas depois que começa esse tipo de confusão, de desconfiança, de fofoca, de maledicência, então o povo se abate. E a partir de algum momento, o povo começa a olhar para si próprio e desacredita daquilo que ele está envolvido, daquilo que ele está fazendo. Então, por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. Gente, o que mudou daquele momento para cá? Apenas a confusão que o inimigo suscitou. Não houve nada de real, não houve nenhuma circunstância nova, apenas o coração deles se deixou abater pela confusão que passou a haver no meio deles. O texto diz: os trabalhadores já não têm mais força, deixa de haver motivação para o trabalho. Então, irmãos, diante disso, Neemias exorta o povo. E ele diz, versículo 14: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Vê, olha o que Neemias faz. Neemias diz: olha, gente, lembrem-se, o Senhor é grande e temível. Parece que às vezes a gente esquece disso, mas a verdade é que o Senhor, Ele está no nosso meio. O Senhor está agindo entre nós. O Senhor está cuidando da gente. O Senhor está vivo no nosso meio. E essa é pura verdade. Nosso Deus é grande e temível. E é Ele quem peleja continuamente por nós. Jamais podemos desviar a nossa atenção para o nosso Deus para darmos atenção a qualquer outra dessas coisas que o inimigo vem a tentar semear entre nós. E Neemias acrescenta: lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Vê o que acontece? A luta não era apenas por eles próprios. Tinha outras pessoas preciosas, caras a eles, envolvidas na situação. Outros estavam dependendo,
do sucesso que eles teriam em sua missão. Se eles conseguissem terminar o muro, toda a sua família seria protegida. Não era apenas eles, mas o que eles estavam fazendo traria consequência para todos os seus queridos, para as pessoas que eles amavam, para as pessoas que eles tinham enorme apreço. E a principal estratégia de Neemias, versículo 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Ora, irmãos, a obra é grande, extensa, e nós estamos longe, separados, distantes ao longo do muro, distantes uns dos outros. Veja o que acontece. O muro era grande. Eles estavam afastados entre si. Qual a atitude que eles podiam ter? Que reação eles podiam ter? Mesmo que eles estivessem atentos e vigilantes, no momento que o inimigo atacasse, mesmo que eles fossem guerreiros bem preparados, o fato deles estarem afastados uns dos outros tornava eles um inimigo bastante fragilizado caso o seu inimigo se levantasse contra eles. Tornava eles bastante fragilizados caso o seu inimigo decidisse investir contra eles. Por mais preparados que eles estivessem, são pessoas extremamente preparadas, mas tem 2 ali, tem meia dúzia lá distante, tem mais uns 3 ou 4 lá na outra ponta do muro. Eles estão vigilantes, eles estão atentos, mas eles estão afastados. Então, o que Neemias determina? Aí chegamos no verso 20. Olha o que ele diz. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, e nosso Deus lutará por nós. Olha o que Neemias, o plano de Neemias, a estratégia de Neemias, para que aquela meia dúzia de pessoas espalhada pela muralha se transformasse num pelotão resistente, bravo, guerreiro, e que pudesse obter vitória sobre um exército que viesse contra eles. Qual é a estratégia? Olha, vocês continuam fazendo o trabalho de vocês aí, e vocês ali, e vocês que estão lá, continuem lá, vão fazendo o trabalho. Mas, se nós virmos um perigo se aproximando por algum desses flancos, para lá nós correremos e lá tocaremos a trombeta. E quando a trombeta tocar, parem o que vocês estiverem fazendo. Corram todos para esse lugar. Vamos chegar juntos ali. Vamos nos unir. E quando nós estivermos juntos e unidos ali, o Senhor lutará por nós. E o Senhor nos dará a vitória. Percebe? Tocar a trombeta era uma enorme responsabilidade. Porque se o toque da trombeta fosse incerto, ele poderia colocar tudo a perder. Então precisava ser um toque forte, preciso, de maneira que todas aquelas pessoas entendessem o que estava acontecendo, a urgência da sua missão, a necessidade de se aproximarem rapidamente uns dos outros, a iniciativa de se juntarem para resistirem juntos ao inimigo. Diante disso, irmãos, vamos fazer algumas aplicações. Primeira aplicação: ouça o chamado de Deus para a construção de um templo vivo. Vamos começar a aplicar o que nós acabamos de ler. Ouça o chamado de Deus para a construção de um templo vivo. Irmãos, da mesma forma que Deus chamou Neemias para restaurar aqueles muros derrubados, Deus nos chama para uma grande obra. Deus nos chama para nós edificarmos um templo vivo para o Deus vivo. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. À medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens,
mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Irmãos, existe um grande projeto de Deus em andamento. Deus não habita mais numa edificação feita de concreto, feito de pedra, mas desde que o templo foi derrubado, em 70 depois de Cristo, a nova aliança foi estabelecida. Deus passou a habitar num templo vivo. E como esse templo é formado? Esse templo é formado por todos os crentes em Jesus. Cada um de nós é uma pedra viva desse templo vivo, aonde o Deus vivo habita. Irmãos, olha a obra para a qual o Senhor nos chamou. Se o Senhor chamou Neemias para restaurar aqueles muros, o Senhor nos chama para edificarmos um templo vivo para Ele. Nesse templo, Jesus é a pedra angular. Nesse templo, Jesus é o alicerce. Ele é a coluna principal que sustenta toda a obra. E nós somos essas pedras. Ora, irmãos, qual é o nosso trabalho? O nosso chamado é para nós pegarmos as pessoas que, assim como Neemias viu, que estão passando por grande sofrimento e desespero, abandonadas numa cidade desolada pelo inimigo. A nossa função é pegar essas pessoas que hoje passam por grande sofrimento e humilhação. São aqueles que nós falamos no retiro, filhos e filhas de Deus, que ainda se encontram na escuridão, e apresentarmos Jesus a elas, e acompanharmos esse processo em que pegamos essas pedras brutas e, como instrumentos na mão do Todo-Poderoso, essas pedras são lapidadas, são trabalhadas para poderem se encaixar nessa edificação que já está em andamento. Nós somos instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso para que essas pedras sejam moldadas, trabalhadas. O Espírito faz a obra principal, mas cabe a nós acompanhar esse processo, estarmos disponíveis para ajudar, estarmos disponíveis para participar, para apoiar, para encorajar, para ajudar todo aquele que deseja entrar nesse caminho, todo aquele que ouve a chamada de Deus, recebe o desafio e passa a viver entre nós. Então, irmãos, cabe a nós sermos esses instrumentos de preparar essas pedras brutas, de maneira que elas sejam talhadas e se transformem nessas pedras vivas, nesse templo vivo onde Deus habita. Segunda aplicação: pô, dedica a sua vida a lutar por algo maior do que você. Lute por algo que é maior do que você. Lembra? O encorajamento de Neemias era: vocês não estão construindo um muro apenas para a segurança de vocês. Vocês estão reconstruindo esse muro, porque quando ele estiver pronto, a família de vocês vai ser protegida, os amigos de vocês serão protegidos, os vizinhos, as pessoas que vocês amam, depende do trabalho de vocês na reconstrução do muro. Vocês não estão trabalhando apenas para vocês próprios. Talvez se vocês estivessem lutando apenas por vocês, então talvez vocês tivessem o direito de esmorecer, de descansar, de parar, de entregar as ferramentas. Mas você está trabalhando também por aqueles a quem você ama. Você está trabalhando por gente que eu tenho certeza você seria capaz de dar a sua própria vida. Pessoas que você ama e que amam você
estão dependendo da sua vitória, no sentido de que elas observam a sua vida e ponderam a respeito do seu comportamento, dos valores do seu coração, para considerar se vale a pena mesmo ser um seguidor de Jesus. Muitas pessoas vão conhecer o amor de Jesus e entrarão no reino por seu ministério. Elas precisam que você esteja bem, tendo uma vida coerente, vida espiritual coerente, para que elas venham a conhecer o amor de Deus através da sua vida. Terceira aplicação, fique atento ao som da trombeta. Fique atento ao som da trombeta. Claro que Deus pode falar com a gente em qualquer lugar, de diversas maneiras. Mas, irmãos, é quando nós nos reunimos aqui, que ouvimos a trombeta de uma maneira mais forte, mais incisiva, mais clara, mais bem definida. Fazendo essa analogia, hoje, aqui na Oceânica, cabe ao conselho da igreja, os pastores, aos presbíteros, tocarem a trombeta, darem o sinal. É por eles que vem a direção de Deus para nós. É uma responsabilidade muito grande. Por favor, nunca deixe de orar pelo conselho da igreja. O conselho, como eu disse, formado por pastores e presbíteros, por eles virá a direção de Deus. Pelo menos esse é o padrão. Deus pode violar o padrão, Deus pode fazer da maneira que Ele achar conveniente, mas o normal é que seja por aí. Então, irmãos, orem pelo conselho, encoraje o conselho, ore pelo conselho, confie no conselho. E ao som da trombeta, irmãos, vamos prosseguir unidos. Essa é a melhor forma de nós resistirmos ao inimigo. Sozinhos, nós somos presas fáceis, mas quando estamos juntos, nós nos ajudamos, nós nos fortalecemos, nós nos protegemos. Nos dias atuais, aqui na Oceânica, pertencer a uma célula não é uma alternativa a respeito da qual você deve pensar a respeito. Não, irmãos, pertencer a uma célula é a única forma de você ser cuidado, pastoreado, protegido. E o discipulado talvez seja a única maneira de você crescer e amadurecer na sua vida espiritual. Todos nós temos que prestar contas da nossa vida. Quero concluir dizendo que no início, eu lembrei do vídeo da mulher invisível e da construção das grandes catedrais por gente desconhecida. Aqueles construtores deram suas vidas por obras que jamais veriam concluídas. O nosso chamado vai ainda além, gente. Por amor, nós somos impulsionados a acreditar num projeto que realmente é muito maior do que nós. Nós fomos convidados, chamados, desafiados para construirmos um templo vivo para o nosso Deus. Essa obra é tão grande que você pode ter certeza, ela não ficará pronta durante toda a sua vida. Você não receberá um convite de honra para a sua inauguração. Mas o que enche o nosso coração de alegria e de esperança é que a gente tem certeza que o Senhor habita nesse templo e se alegra com a sua construção. E a oração, irmãos, é para que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para erguer um maravilhoso templo vivo em que Ele habite e dele se alegre. Amém? Senhor, aplica a Tua palavra em nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos a vivermos essa realidade. Nós queremos aceitar esse desafio, queremos entender a dimensão e as implicações dele. Queremos viver todos os nossos dias aqui nessa terra por algo bem maior do que nós mesmos. Então queremos nos dedicar, queremos ter uma vida coerente,
não apenas por uma autossatisfação, Senhor, mas porque sabemos que muita gente querida, amada e preciosa depende de nós, estão nos observando, querem ver a coerência da vida que levamos. Então, ajuda-nos, Senhor, em todo esse processo. E agora, no momento em que celebraremos a ceia do Senhor, que o Senhor derrame graça sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, uma graça de maneira especial nesse momento. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.